Você já se perguntou por que tantos relacionamentos simplesmente não funcionam? Por que mesmo quando há amor, as coisas desmoronam? Essa resposta está numa realidade difícil de encarar, mas que pode mudar completamente a sua forma de se relacionar. Hoje eu vou te mostrar o que está por trás do fracasso da maioria dos relacionamentos e também como sair desse ciclo. Mas antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Esse aqui é o meu canal e aqui você encontra conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago sempre por aqui. Os relacionamentos normalmente não acabam por falta de amor. E talvez você até já tenha percebido isso, ou até mesmo já tenha vivido isso na prática. Talvez esse já foi o seu caso um dia. O relacionamento terminou, mas ainda existia o amor. Mas não era por falta de amor que esse relacionamento terminou, porque existem vários outros fatores também que estão relacionados e que impactam no nosso relacionamento com outra pessoa. E muitas vezes os relacionamentos fracassam porque as pessoas entram em uma relação sem se despir das suas armaduras. Então, isso vai incluir o medo de ser quem você realmente é, o medo de você mostrar para outra pessoa as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, de você mostrar que você não é bom o tempo todo, que você não é perfeito o tempo todo, e também o medo de admitir que precisa mudar. Porque sim, é muito simples e é muito fácil a gente apontar o dedo para outra pessoa e falar aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa mudar, falar as fraquezas, enxergar o ponto negativo da outra pessoa. Mas é muito difícil a gente reconhecer em nós mesmos os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos de melhora. Porque basicamente a gente não quer reconhecer, a gente não quer estar nessa posição de vulnerabilidade, a gente não quer admitir que a gente erra e muito, a gente não quer muitas vezes mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, mudar a forma que nós estamos levando a nossa vida, mudar a nossa forma de ser. Muitas vezes a gente não quer fazer alterações, a gente não quer mostrar para outra pessoa verdadeiramente quem nós somos. E o resultado disso é a gente acabar se relacionando com versões editadas da outra pessoa, com versões modificadas da outra pessoa, que não é necessariamente quem ela é de verdade. Ou seja, existem muitas máscaras, só que o problema disso é que ninguém consegue levar isso tudo, ninguém consegue manter isso por muito tempo, ou seja, por longos anos. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de longo prazo, porque afinal de contas, se a gente se relaciona com uma pessoa, a gente espera que esse relacionamento dure, a gente espera que a gente passe longos anos da nossa vida com essa pessoa. E se a gente não está sendo quem nós somos, se a gente está fazendo um personagem, se a gente está com muitas máscaras, a gente não vai conseguir levar isso por muito tempo. É bastante difícil a gente admitir que a gente precisa mudar. É bastante difícil a gente olhar para nós mesmos e pensar: isso aqui precisa ser diferente, isso aqui precisa ser mudado, eu preciso me comportar de uma forma diferente, eu preciso mudar esse hábito, eu preciso mudar esse pensamento, eu preciso mudar a minha forma de falar com o outro, ou eu preciso mudar a minha forma de agir com o outro, ou eu preciso mudar alguns comportamentos que eu tenho em casa ou no nosso relacionamento, enfim. É muito difícil a gente reconhecer e a gente olhar para nós mesmos e falar assim: olha, realmente, eu estou errada e eu preciso mudar. É bastante complicado, porque para a gente fazer isso, a gente precisa assumir um papel de humildade, de reconhecimento, que a gente precisa necessariamente, para fazer isso, deixar o nosso ego de lado, passar por cima do nosso orgulho. E é muito, mas é muito difícil fazer isso, principalmente quando eu já venho de uma vida toda alimentando esse ego, alimentando esse personagem, criando cada vez mais máscaras para mostrar para as pessoas. Ou seja, aquela ideia de que eu sou perfeita, de que eu não erro e que eu não preciso mudar nada, porque eu já sou muito boa da forma que eu sou hoje. Só que esse é um grande problema que vai impactar diretamente nos nossos relacionamentos, porque se nós não estamos abertas à mudança, se a gente não
está decidido a fazer diferente, a reconhecer os nossos erros e a partir daqui fazer diferente, mudar algumas coisas, a gente não vai conseguir construir um relacionamento sólido baseado em verdade, porque a gente vai estar só alimentando aquela ideia falsa da gente que a gente vai criando para não mostrar para o outro as nossas vulnerabilidades. Então olha só como é complexo e como é importante o nosso relacionamento com nós mesmos primeiro, para depois a gente se relacionar com o outro. O quanto é importante a gente estar muito bem resolvido com nós mesmos, porque quando a gente não quer mostrar as nossas fraquezas, ou quando a gente não quer ser vulnerável, ou quando a gente não quer admitir que a gente está errado, isso não tem nada a ver com a outra pessoa. Isso está falando apenas sobre nós. Nós precisamos de um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de um processo de mudança de mentalidade, para a gente poder começar a reconhecer esses pontos e trabalhar e melhorar, para daí sim conseguir começar a construir algo com outra pessoa. Só que mais difícil ainda do que você admitir que você errou ou que você precisa mudar, é você tentar alimentar, tentar manter um relacionamento onde você não pode errar. Porque aí você vai conviver com uma pessoa e você vai estar sempre pisando em ovos, porque você nunca vai poder errar, você nunca vai poder demonstrar as suas fraquezas, porque você não pode ser quem você realmente é. Você não pode mostrar que você é um ser humano e que vai errar e que vai fracassar como todos os outros. Você não pode demonstrar essas fraquezas, porque a imagem, esse personagem que você criou não erra, é perfeito, não tem fraquezas, não tem defeitos, não tem falhas. Então é muito difícil a convivência nesses casos, porque é muito difícil viver num relacionamento onde ninguém se permite errar, crescer ou ser de verdade. Então basicamente você começa a alimentar algo falso, e isso com certeza não vai ser bom e não vai ter uma longa duração. E aí a gente tem aqui um outro problema também. Se a gente não se mostra por inteiro para o outro, a gente também não vai aguentar ver o outro por inteiro, porque a gente está tentando passar uma ideia de perfeição. Então eu não vou tolerar, eu não vou aguentar ver a outra pessoa mostrando falhas, erros, tentativas de mudança, vulnerabilidade. A gente não vai tolerar tudo isso, porque a gente está tentando fazer com que pareça que a gente é aquela pessoa ideal, perfeita, linda, maravilhosa, zero defeitos. Mas a outra pessoa talvez não esteja alimentando esse personagem, talvez ela esteja se mostrando quem ela verdadeiramente é. Só que nós não vamos conseguir aceitar bem, porque aí os erros do outro acabam virando um gatilho para nós. As falhas dele são intoleráveis pra gente, porque a gente não admite erros, a gente não admite falhas, porque a gente não admite isso com nós também, a gente não mostra esse lado, então a gente não vai aceitar que isso venha da parte do outro também. E percebe como é difícil a gente querer montar ou construir um relacionamento quando a gente não tem margem de erro, quando a gente não pode falhar, quando a gente não pode errar em nada. Se a gente é ser humano e se a gente está se relacionando com outra pessoa, a gente precisa entender que a gente vai errar, a gente precisa entender que a gente vai pedir perdão muitas e muitas vezes e que a gente vai ter que perdoar muitas e muitas vezes e que a gente vai ter que mudar muitas e muitas coisas. Então, se a gente não está disposto a isso, talvez a gente não esteja maduro o suficiente para se relacionar com uma outra pessoa, porque esse relacionamento com outra pessoa vai exigir necessariamente muitas mudanças em nós e na nossa vida, nas dinâmicas do nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, na nossa forma de ser. Vai exigir muitas mudanças, sim. Afinal de contas, cada escolha que eu faço na minha vida, eu estou fazendo também uma renúncia. Eu estou abrindo mão de alguma outra coisa. Então, no final das contas, o relacionamento ele só vai dar certo quando ele for baseado em verdade. Quando você consegue se libertar disso tudo e ser de verdade, e quando o outro também tem a liberdade de ser quem ele é. Quando a gente tem uma humildade de reconhecer que a gente é um ser humano cheio de defeitos, de erros, de pontos negativos, de muitas coisas, mas que a gente está disposto a mudar e a melhorar.
para construir algo com a outra pessoa. Então, quando os dois estão dispostos a se olharem e admitirem com muita humildade, eu quero te conhecer de verdade e eu quero que você me conheça também verdadeiramente, e o conhecer verdadeiramente é você saber dos pontos mais negativos, dos pontos mais ruins, de todos os podres realmente da outra pessoa, e ela também saber os seus. É você conhecer a pessoa por completo, por inteiro. Não é você querer ver ou conhecer só o lado bom da pessoa, porque todo mundo vai ter os seus dois lados. Todo mundo vai ter pontos positivos e negativos. Então, um relacionamento, quando ele é transparente, a gente consegue expor ali as nossas falhas, os nossos erros e defeitos, e a outra pessoa também consegue fazer o mesmo, e mesmo assim, a gente aceita, a gente vai trabalhando para melhorar o que precisa ser melhorado, mudado, alterado, a gente vai trabalhando ali dentro do relacionamento, mas a gente aceita que a outra pessoa tem defeitos e que nós também temos, e a gente está disposto a conhecer tudo isso verdadeiramente e mesmo assim permanecer ao lado dessa pessoa, porque é assim que a gente vai conseguir criar profundidade num relacionamento, com essas conexões profundas, porque senão a gente fica só na superficialidade. Na superficialidade a gente tem todas essas criações falsas, esses personagens, essas máscaras. E tudo que é superficial não vai durar com o tempo. Vai acabar quebrando com o tempo, vai acabar se perdendo. Então a gente precisa trazer essa verdade para o nosso relacionamento para que a gente crie conexões mais profundas com o nosso parceiro. E a grande pergunta que fica é: você está disposto a ser visto por inteiro? E também, você está disposto a ver a outra pessoa por inteiro? Porque muitas vezes os relacionamentos não dão certo justamente por esse fato. Eu não estou disposta a ser vista por inteiro. Eu não estou disposta a mostrar o meu lado vulnerável. Eu não estou disposta a mostrar as minhas fragilidades, os meus medos, os meus traumas, os meus pontos negativos, aquilo que nem eu não gosto muito em mim. E eu também não quero ver esse lado na outra pessoa. Ou seja, eu quero um relacionamento, mas eu quero mostrar só a minha parte boa e eu quero também que a outra pessoa só me mostre, só me ofereça a parte boa dela. Só que isso é uma fantasia, é um conto de fadas que infelizmente não existe na vida real. Se a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente vai se relacionar com essa pessoa por inteiro, a gente querendo ou não. Basta a gente saber se a gente vai estar disposto a mostrar a nossa verdadeira identidade, a mostrar quem nós realmente somos por completo e também descobrir quem a outra pessoa é por completo e aceitá-la do mesmo jeito e escolher amar essa pessoa apesar de todos os pontos fracos dela, apesar de todas as dificuldades, limitações, defeitos, falhas, apesar de todas as coisas negativas daquela pessoa. Eu sei de tudo aquilo sobre ela, eu sei que ela erra muito, eu sei que ela já errou muito, eu sei que ela tem muitos defeitos e muitas falhas, mas ainda assim eu escolho ficar, eu decido ficar e eu decido amar essa pessoa, porque os pontos positivos sobressaem os negativos, ou a pessoa que ela é, a parte boa dela se conecta muito comigo e me faz muito bem. Então a partir disso eu decido amar essa pessoa por inteiro, mesmo sabendo que ela não é só a parte boa. E se a gente não entende isso, ou se a gente não está disposto a passar por esses desafios e dificuldades que vão existir em qualquer relacionamento, a gente acaba não conseguindo construir uma relação sólida e duradoura, porque a gente fica esperando só aquela parte boa, só aquela parte legal, e com isso a gente acaba pulando de um relacionamento para o outro, a gente nunca mostra quem a gente realmente é e a gente nunca conhece verdadeiramente a outra pessoa. A gente quer ficar só na superficialidade, que é onde estão as coisas mais legais, as coisas mais boas, mais agradáveis, mais prazerosas. E aí, com isso, a gente não cria raízes, laços profundos na relação. E é claro que a gente não vai conseguir construir algo se a gente não tem raízes sólidas, se a gente não conhece verdadeiramente a outra pessoa e se a gente não pode ser quem realmente a gente é. Dentro de um relacionamento é onde a gente mais vai conseguir crescer, onde mais um vai potencializar o outro. Mas para isso, a gente precisa sim mostrar as nossas fraquezas para outra pessoa também. A gente vai precisar definitivamente se despir de tudo aquilo que não é essencial, para que a gente possa
desse modo, construir algo que seja real. Então não é essencial que eu seja uma pessoa que acerta o tempo todo. Não é essencial que eu seja uma pessoa que não tem defeitos, que não erra, que não tem falhas. Por quê? Porque isso fugiria das nossas capacidades humanas. Enquanto seres humanos, a gente é pecador, a gente tá errando o tempo todo, a gente tá aprendendo o tempo todo e a gente tá mudando, evoluindo, melhorando o tempo todo também. Então sim, a gente tem falhas, erros, defeitos, pontos negativos, pontos fracos, a gente tem tudo isso. Só que muitas vezes a gente considera que o essencial para nossa vida e para nossa sobrevivência é mostrar um lado nosso que é inquebrável, intocável, que não erra, que não tem defeitos, que não tem falhas. Mas isso é algo falso, isso é algo irreal, isso é algo que é insustentável no longo prazo. Então a gente precisa pensar sobre isso também. Se você quer viver um relacionamento verdadeiro, você vai precisar abrir mão das máscaras, dos personagens. E essa talvez seja a parte mais difícil. Mas também, por outro lado, é a parte mais transformadora. Porque muitas vezes a gente costuma dizer que não existem pessoas boas pra gente se relacionar. A gente costuma dizer que a gente não consegue encontrar alguém tão bom pra gente poder construir um relacionamento. Só que a gente não está olhando pra nós de forma verdadeira. A gente não está olhando pra nós de forma íntegra. A gente está olhando pra nós como um personagem que a gente criou, idealizado, cheio de crenças, de condicionamentos, de padrões, e a gente tenta alimentar isso. E aí a gente tenta encontrar uma pessoa que também corresponda a essas características super positivas. E a gente não aguenta qualquer falha, qualquer defeito. Ao mínimo sinal de algum erro, de uma falha, de alguma mudança que a pessoa precisaria fazer ou de algo que não me agrade, eu faço o quê? Eu já corro para pular fora dessa relação, porque eu não admito, eu não aceito, não é pra mim, não é assim, preciso de uma pessoa que venha pronta, completa, perfeita, senão não serve pra mim. E tudo isso é uma idealização que a gente criou a partir de crenças, de condicionamentos e de um ego muito grande, de um egoísmo muito grande, de um orgulho inflado na nossa vida, que para se relacionar com uma pessoa, para construir algo sólido e saudável, a gente precisa esmagar e remover tudo isso da nossa vida. Bom, eu espero que essa pequena reflexão que eu trouxe aqui nesse vídeo faça sentido para você e contribua para sua jornada e para os seus relacionamentos. Aproveita e me conta aqui nos comentários o que mais te impede de se mostrar de verdade dentro de um relacionamento. Se você gostou, se fez sentido esse vídeo para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa reflexão. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita para já se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu sempre estou trazendo por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e eu te vejo na próxima.